Então, gente, tudo bom? Vou fazer outro vídeo também explicando para vocês. Aqui no Velho Testamento, lá no primeiro livro de Gênesis, ele fala um pouquinho, vou resumir um pouquinho para vocês, ele fala sobre a criação. Quando ele fez a separação das águas, né? Fala, né, como que era a terra, né? Ele fala aqui no primeiro capítulo que Deus, quando ele criou os céus e a terra, e ela era sem forma e vazia, né? Então havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, era tudo escuro, né? E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, por cima, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era bom, e ele fez o quê? A separação entre a luz e as trevas, entre a luz e as trevas, né? E Deus chamou a luz de dia, né? E as trevas de noite. Por isso que tem essa palavra, noite e dia, né? Então, no outro dia, no outro dia, Deus falou assim, que haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Ou seja, se a terra estava tudo coberta, não tinha forma, não tinha nada, então teve que separar a água para o céu, para a terra, né? Tanto que na terra as águas também são divididas, tem uma porção seca, as porções, né? E aí ele fala assim que essa expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas estavam sobre a expansão. E chamou Deus a expansão de céu, né? E aí foi o dia segundo, dia 2. Juntando então, Deus disse assim, junta-se as águas debaixo dos céus, que seria aqui, né? num lugar e apareça a porção seca. Isso foi assim, ou seja, separou a água pro céu, né, para vocês entenderem a expansão pro céu, e a água na terra para separar. E assim foi. E chamou Deus a porção, essa terra, e juntando as águas chamou mares. Por isso que tem a parte, né, separada a terra e o mar. E viu Deus que isso era bom. E aí Deus falou assim, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra. E assim foi. Então ele foi produzindo todos os tipos de árvore, todos aqueles que a gente precisa comer. Eu quero resumir aqui para vocês não ficar muito grande, tá? E no terceiro dia, Deus falou assim, que haja luminares na expansão do céu e para haver a separação entre o dia e noite. Esses sinais são para tempos determinados, para dias e anos. Então, para que a gente entenda. Então, esses luminares que ele fala, né, na expansão do céu, é o sol para ficar dia e a lua e as estrelas para a noite, tá? Então é esse que ele fez as separações, né? E Deus pôs a expansão no céu o luminar da terra, né? Vai governar o dia e outra noite, que é o que eu acabei de falar, né? Que é o sol e as estrelas e a lua, né? Que é da parte da noite. E Deus, ele viu que isso era bom. No quarto dia, Deus já disse assim que produz águas abundantes, répteis, almas viventes, voam aves e sobre a face da expansão do céu. E Deus criou grandes baleias, todos répteis, almas viventes que haviam na água abundantemente produziram, conforme a sua espécie, toda árvore que tem asas conforme sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Deus abençoou, dizendo, frutificar e multiplicar e encher as águas, os mares, as aves e multiplicar na terra. E esse aí foi o quinto dia. No sexto dia foi onde Deus fez disse para produzir da terra alma vivente, conforme espécies como os gados, répteis, bestas feras da terra, conforme toda espécie. E assim fez. Então, Deus fez todos esses animais que nós já conhecemos, né? E Deus também falou assim, façamos o homem imagem e semelhança de nós, né? De Deus. Então, que ele venha dominar os peixes, né? Do mar, sobre as aves do céu e todo o gado e toda a terra, sobre toda réptil, tudo que mova na terra. Então, Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, e fez com que ele cuidasse de toda a criação que Deus fez, tá? Então, Deus criou sim o homem, né? E Deus criou o macho e a fêmea, né? Tudo. Então, daí Deus falou assim, abençoou
e disse: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que se move sobre a terra. Então disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, sobre as árvores que dá frutos, árvores que dá semente, servirão para alimentos, mantimentos, alimentos para ele se alimentar. E todo animal da terra, e todas as aves do céu, toda réptil da terra, que há alma vivente, toda erva verde, lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e isso que era muito bom. E foi tarde de manhã. Então, daí Deus está falando que ele fez o quê? Todo animal na terra, tudo dentro do céu, tudo, réptil, e toda alma verde, toda erva verde para ser também mantimento. Mas então, o que Deus fez? Então, ele deixou todo aquele alimento para que nós, os homens, né, na época, né, Adão, pudesse se alimentar. Então, ele tinha a produção, né, tinha as árvores com frutos e tinha os animais para ele cuidar. Então, estava tudo bem ali, tá? Então, aí foi onde Deus fez, né, tudo, né, fez a formação do jardim, do Éden, onde Adão ficou. Só que com toda aquela criação ali que Deus fez, ele fez o macho e a fêmea de toda a criação, mas Adão foi o único homem que Deus colocou ali no jardim e deixou ele ali. Então, Deus vendo ali toda a sua criação, ele viu que para o homem faltava uma adjuntora, uma ajudadora, né? Uma pessoa que estivesse com ele ali. Então, foi onde Deus foi e fez o Adão dormir num sono profundo. E num sono profundo ele foi e tirou a mulher do lado dele, da costela, né, de Adão, para que a gente pudesse nascer fazer a mulher, né, da própria carne. Então, ou seja, osso do próprio homem humano. Então, ali, da toda a criação, de como Deus fez, ele falou: haja luz, haja árvore, haja águas, vibrações, tal, tudo haja. Mas daí, aqui mais pra frente, fala assim: um vapor, porém, subia da terra para regar toda a face da terra, tá? Isso era para regar as ervas. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, ali, Deus já não falou, faça o homem. Façamos o homem. Então, ele não falou para fazer sozinho, ele foi lá e fez. Quando façamos, então não seria uma pessoa só, então seria só Deus. Então façamos ele o homem do pó da terra. Então a gente já vê que a gente, né, do jeito que a gente é, como é a matéria-prima do nosso corpo. Por isso que na ciência fala que a gente tem uma porcentagem maior de água, né, no nosso corpo. E esse fôlego de vida, né, é o Espírito de Deus que a gente tem. Por isso, nosso corpo é composto de alma, corpo e espírito, né? Então, o corpo, ele vai se desfazer na terra, né? Como a gente vê, todos que se vão, ele se desfaz o corpo, a alma, ela vai ser julgada, o espírito vai direto para Deus, porque é de Deus. E o espírito, esse sopro de vida que ele deu pra gente ter a vida aqui. Não sei se eu pude conseguir te dar uma explicação rápida, né, da criação, de como foi tudo o começo. Espero que vocês tenham entendido e que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Até mais, beijos, até mais, tchau, tchau.